Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então, temos aí mais uma aula, vamos começar mais uma aula. Agora vamos já começar a falar sobre a ferramenta, né, a Unity. Então, vou apresentar aqui para vocês alguns slides, vou dar um suporte aí para a explicação. E aí eu vou colocar também, a gente já vai desenvolver um projetinho ali. Eu vou dar alguns exemplos, na real, para vocês, né, de como utilizar a ferramenta, tá? Então, vamos começar pelos slides aqui. Então é o seguinte, a gente já começou, né? Já falamos um pouco na aula passada que a gente fez o nosso encontro e nós estamos utilizando então, né, essa Game Engine aí que facilita muito o desenvolvimento para a gente, porque a gente não precisa se preocupar com algumas características aí para se programar para OpenGL ou para DirectX, enfim, e também é multiplataforma. Então, nos auxilia demais para a gente desenvolver já algum jogo baseado, enfim, para Mac, para iPhone, para Xbox, para Android, né? Independente aí da plataforma que for rodar, a gente consegue programar isso, configurar isso na nossa Unity para desenvolver um jogo especificamente para essa plataforma. Nós vamos começar então a falar sobre mostrar a Unity para vocês e para vocês já irem fazendo alguns exercícios aí, né? Tá? Então vamos lá. A Unity possui uma interface bem simples, tá? Amigável assim. Não é tão simples na primeira impressão, mas depois você consegue trabalhar ela de uma forma mais fácil, tá? Tu já consegue pegar alguns atalhos, enfim, vai ficando mais fácil com o passar do tempo. E ela é composta aí por várias janelas, né, várias views que a gente chama, que tem alguns propósitos específicos. Então é o seguinte, vou parar a apresentação aqui e vamos lá para o Unity Hub para desenvolver o nosso primeiro projeto. Tá? Deixa eu só apagar esse projeto aqui. Então vamos lá, aqui nós estamos na Unity Hub, minha versão da Unity Hub é 3.5.0. Nós vamos aqui começar o primeiro projeto. Então você vai colocar New Project. Tu pode desenvolver aqui, tá, em 2D, 3D, enfim. Nós, na disciplina, nós vamos desenvolver em 2D. Então fica aí um pouco mais leve. Então vamos escolher 2D. Vocês podem configurar aqui o nome do projeto. Vou colocar meu primeiro jogo. Não vai ser, né? Vou colocar só um teste aqui, que não é ainda o nosso primeiro jogo ainda. Escolham aqui a localização, tá? O local que vocês querem salvar. Podem clicar no botão Create Project. Então ele está criando. Abriu aqui a Unity. Minha versão aqui é 2022.3. Vamos lá, vai demorar um pouquinho para carregar. Dependendo do computador de vocês. Esse computador que eu estou usando aqui não é o meu, então pode ser que demore um pouquinho mais. Esse daqui é um i5, 8 GB de RAM e é um HD, não é um SSD, então demora um pouquinho mais, tá? Se fosse um jogo 3D, demoraria um pouco mais ainda, mas vamos lá, vamos aguardar ele criar todos os pacotes, criar todo o nosso ambiente aí. Então, pessoal, carregou aqui. Então, essa daqui é a nossa primeira visão aí da ferramenta da Unity, tá? Aqui nós temos todas as views. É provável que a de vocês não estejam configurada dessa forma. Vocês podem alterar, vocês podem mexer aqui, tá? Para alterar, provavelmente está assim de vocês. Mas eu gosto de deixar as duas uma lá da outra. Então eu configuro para ficar assim.
tá bom? Que eu consigo ficar vendo o jogo aqui enquanto eu configuro, eu mexo na cena. Mas vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, né, possui uma interface aí onde a gente tem essas várias views, cada uma tem os seus objetivos, já vamos falar um pouco sobre elas. Então temos aí a nossa visão geral da nossa cena. E a nossa cena, a nossa scene view, né, é utilizada para posicionar aí os elementos, posicionar todos os nossos game objects que a gente chama. Nossos game objects são praticamente tudo que a gente tem no nosso jogo, tá? O jogador, o ambiente, as câmeras. Vou mostrar para vocês aqui. Já pular para o meu jogo aqui. Tá, então aqui nós temos tudo que a gente pode ter. Aqui nós temos uma câmera. Vou colocar também aqui vou colocar também uma iluminação, tá? Porque eu quero que tenha, eu quero que meus objetos eles possam ter uma sombra, né? Deixa eu colocar minha iluminação aqui para cima, tá? E a gente pode aí adicionar alguns outros objetos aqui na minha cena. Então aqui nós temos a nossa cena, né? Nós temos o nosso jogo. Aqui nós temos a hierarquia de todos os elementos. Nós já temos agora 2 elementos, a nossa câmera, vocês podem ver aqui, e a nossa luz, a nossa iluminação direcional. Nós temos aqui embaixo o nosso projeto, então com todos os assets, também com todas as cenas, depois eu vou falar um pouquinho mais das cenas, os pacotes, enfim, de animação 2D. Nós temos aqui a informação de console, tá? Quando tem algum erro, algum problema, a gente pode verificar aqui também. Aqui nós temos o Inspector, que são configurações aí dos nossos Game Objects, como posição, rotação, a questão de... Enfim, vou mostrar também outras questões aí para vocês que a gente pode ter aqui nesse Game Object, tá? Mas vamos lá. Vamos começar. Eu vou colocar aqui, para a gente iniciar, eu vou colocar um plano. Então, nosso plano está aqui, dá um Enter. Nosso plano ficou aqui, ó. Senão, a gente não está conseguindo ver ele ainda por causa da posição da nossa câmera. Então, eu vou fazer o seguinte, a nossa câmera, eu vou mudar ela e vou colocar para Align with View, que aí eu consigo alinhar ela com o usuário, tá? Vou pegar o nosso plano que está aqui, a gente ainda não está conseguindo ver ele muito certinho, mas é por causa que ele está muito perpendicular. Então, eu vou fazer uma rotação nele. Olha só, nós temos algumas formas aqui de mover os nossos Game Objects. Então, eu tenho o meu plano, eu posso pegar o meu plano e jogar para cima e para baixo. Eu tenho aqui para movimentar o meu plano, ó, então eu só posso clicar em movimento aqui, meu Game Object, tá? Estou movimentando ele. Posso movimentar, né, para o lado, para cima, enfim. Eu gosto de pegar o objeto aqui e movimentar direto. Aqui nós podemos rotacionar ele. Então, vamos rotacionar ele para vocês verem aqui. Ó, estou rotacionando ele no eixo X, e aí vocês conseguem ver, estou colocando ele um pouquinho mais para o lado, vocês conseguem ver ele, né, que ele estava totalmente assim, então a gente não conseguia enxergar ele, mas agora que a gente está rotacionando ele, a gente consegue. Vamos rotacionar ele para o lado também, para vocês verem aqui, ó. Olha pessoal, o vídeo cortou, vamos lá. Aqui a gente pode movimentar ele em outra direção também, ó. Estou rotacionando aqui o meu plano, ok? Aqui é de escala, então eu posso aí aumentar ou diminuir, tá, o meu plano, aumentar ou diminuir a escala dele. Aqui é para redimensionar ele, ok?
Isso aqui é para fazer a transformação aí em todos os eixos, eu configuro, enfim, mas vou deixar assim mesmo. Já temos um plano, já temos uma câmera, já temos uma luz. Vamos agora colocar alguns objetos aí. Vamos colocar um objeto. Vamos colocar um cubo. Pronto, colocamos nosso cubo aqui. Nosso cubo está aqui. Eu vou pegar ele, vou movimentar. Vou movimentar o meu cubo aqui para cima. Vocês podem ver ali na parte do jogo, né? Que ele está sendo movimentado aqui para frente, para cima, ok? Para o lado, para cima, desculpa. Vamos colocar também mais um objeto. Vamos colocar uma esfera. Ó, minha esfera está aqui. Eu vou colocar ele para cima aí, um pouquinho para o lado, tá um do lado do outro aqui. Pronto. Então, eu tenho o meu plano, tenho aqui um cubo, tenho uma esfera. Vocês podem ver que aqui em cima nós temos uma toolbar, que a gente chama, tá? Nessa parte aqui nós temos algumas configurações de conta, né, do usuário da minha conta. Aqui nós temos alguns serviços, tá? Aqui nós temos o play, o pause aí e o step do jogo. Então, se eu quero aqui dar o play no meu jogo, eu vou clicar aqui, já vou mostrar para vocês. Aqui nós temos algumas outras ferramentas aqui de desfazer, né, alguma coisa que você fez, alguma ação que você fez. Aqui para fazer uma pesquisa. Aqui são as camadas, tá? Então, tudo que tem no meu jogo, consigo ver as camadas de Game Objects. E aqui os layouts. Os layouts é como está organizado aqui as minhas views, ok? Posso mudar isso daqui. Eu vou deixar dessa forma aqui, mas vocês podem mudar, colocar aqui, organizar isso de uma forma diferente. É bom vocês testarem aqui para ver qual a forma melhor que vocês gostam. Eu vou deixar assim. Então é o seguinte, já fiz aqui, já coloquei meus Game Objects na minha primeira cena, vou dar um play aqui e vocês vão conseguir ver o que acontece aqui no meu jogo. Dei o play, tá rodando, ó, não está acontecendo nada, né? Mas meu jogo já está rodando. Por que não está acontecendo nada aqui? Porque ainda não coloquei nenhuma ação, não mexi nada ainda, né? Não coloquei nada. Então vamos parar aqui no meu jogo e vamos dar uma olhada. Vamos voltar lá para a apresentação? Porque a gente segue lá para ficar mais fácil. Então vamos lá. Ah, uma coisa bacana é que, enfim, para facilitar a nossa vida, né? Na hora de fazer mexer em algum game object, enfim, a gente consegue utilizar teclas de atalho. Então é bom vocês utilizarem as teclas de atalho aqui e para facilitar, para agilizar o trabalho de vocês. É importante, na real, que vocês tenham também um bom mouse, tá? Não precisam ter um mouse gamer, nada disso, mas é legal vocês terem um mouse porque vocês conseguem utilizar o scroll do mouse, né? Que é o botão ali do meio. Caso vocês não tiverem isso e utilizarem ali só o mousepad, né? Vocês vão ter dificuldade aí para poder criar, para poder mexer nos cenários, enfim. Tá? Então, a gente recomenda que vocês tenham um mouse com scroll. Então, a nossa toolbar, já falei para vocês, né? Temos aqui ferramentas de usuário, de serviço. Aqui temos a versão da Unity. Temos aí também aqui os botões aí, né? Utilizados para a gente dar o play aí no nosso jogo, né? Na Game View. Temos aqui camadas. Temos aí uma caixinha aqui em que a gente consegue ver as camadas, né? Quais objetos são mostrados aí na Scene View. E temos aqui de layout também, para a gente conseguir ver aqui, configurar ali como é que vai estar a nossa view. Tá? Uma coisa interessante que vocês têm que prestar atenção é que durante o processo de desenvolvimento ali do jogo, né, quando vocês alternam ali para o modo projeto, que é esse primeiro aqui,
e o modo jogo, se vocês mudarem alguma configuração nos GameObjects durante a execução do jogo, isso não vai ficar lá como configuração mesmo do objeto, tá? Isso só se mantém durante a execução do jogo. Então, se vocês fizerem alterações em atributos no modo jogo ali, não vai funcionar, ok? Então, vocês têm que dar o pause aqui no jogo, fazer as alterações nos atributos aqui do GameObject, e aí isso se mantém, ok? Já falei para vocês ali, né, dos assets, a pastinha dos assets. Uma coisa legal dos assets é o seguinte, os assets é tudo que tem ali no jogo na questão de textura, sons, né, e vocês podem fazer o download lá na loja da Unity, tá? Tem várias opções, né, de coisas já prontas para vocês baixarem e tem opções tanto gratuitas quanto pagas. Então, se vocês quiserem investir, né, vocês podem pagar ali alguns assets, mas também tem muita coisa gratuita. Então, nós recomendamos que vocês vão lá, baixem algumas coisas gratuitas para vocês fazerem o teste mesmo, ok? E aí vocês baixem isso e só arrastar mesmo para dentro ali da área ali dos assets, o arquivo que já é incorporado. Nós temos também os sprites. Os sprites são texturas, imagens, enfim, aplicáveis aos GameObjects. Então aqui, colocamos aqui alguns exemplos, né, de sprites que vocês podem ter acesso aí, de texturas, enfim, para aplicar então nesses GameObjects. E agora o que eu quero falar com vocês é do inspetor. O inspetor, ele mostra algumas informações detalhadas sobre os GameObjects. E a gente consegue mexer em várias coisas, né, configurar várias coisas desses GameObjects por meio do inspetor. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só. Eu tenho aqui, por exemplo, esse cubo aqui, né? Abri aqui o meu inspetor, tá? Se eu quiser mudar, por exemplo, sei lá, a posição dele de 1 para 4, olha só como ele já muda, tá? Então, o que vocês podem mudar aqui várias configurações do objeto de vocês, tá? Então, tem várias coisas aqui que vocês podem mudar. Questão de escala, de material, de iluminação, enfim, tem muita coisa aqui. De colisão, depois a gente vai falar sobre isso, tá? E vocês podem adicionar alguns componentes aqui para dar vida, digamos, a esse jogo, tá? Para dar vida, na real, a esses Game Objects. Então é o seguinte, lembra que a gente deu play aqui e não aconteceu nada? Olha só, dei o play aqui e não aconteceu nada, né? Por quê? Porque não tem movimento, não tem nada, nós não configuramos nada nesses Game Objects. Então vamos configurar aqui, vamos colocar a ação da gravidade nesse objeto aqui, nesse cubo, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um Add Component e nós vamos escolher física aqui, ó. Então vamos colocar física aí, né? Vamos escolher física. Tem várias opções aqui, tá? De ações aí, né? Que podem acontecer com esses Game Objects. Vamos escolher esse Rigid Body aqui, ó. O que é isso? Aqui a gente consegue fazer com que ele use a gravidade. Então, olha só, já está configurado aqui, né, como default, para usar a gravidade aí. Então, vamos dar um play aqui, e vocês vão ver que a ação da gravidade vai estar sobre o cubo. Então, meu cubo caiu aqui, né, sofreu a ação da gravidade. Voltando aqui. Então, meu cubo caiu, né, sobre o meu plano, porque ele sofreu aí a ação da gravidade. Mas vocês podem ver que o cilindro não aconteceu nada com ele. A esfera, desculpa, porque a gente não configurou, então, para sofrer a ação da gravidade. Então, o que a gente vai fazer? Vou dar um pause aqui. Vamos pegar o nosso cilindro. Vamos pegar nosso cilindro e vamos fazer a mesma coisa.
Vamos adicionar um componente aí de física, que é o nosso Rigid Body. Já está configurado para usar a ação da gravidade. E agora os dois têm que sofrer a ação da gravidade quando eu der o play. Então, sofreu ação da gravidade. Vocês podem ver que o nosso cilindro, ó, nossa esfera, desculpa, caiu do nosso plano, né? Por que ela caiu? Por causa que o nosso plano está inclinado e ela rolou, tá? Então, vamos parar aqui nosso jogo. A gente pode fazer com que ela não role. Deixa eu... Aqui, ó. Cadê? Eu posso usar, Eu posso vir aqui no Rigid Body em Constraints e dar um Freeze Rotation. Então eu quero parar, né? Eu quero fazer com que ela não faça rotação em nenhum dos eixos, nem X, nem Y, nem Z. Então eu vou dar um play novamente. Vocês vão ver que ela não vai mais fazer a rotação. Então ela parou no local em que, né, em que ela deveria ter parado, tá? Então, ok, já temos aqui os nossos Game Objects. Eu consigo consigo configurar ele aqui, questão de cor, por exemplo, consigo. Então eu tenho aqui minha esfera e eu quero colocar uma cor para ela, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui, vamos pegar um asset, nós vamos criar material, tá? Aí nessa criação de material, eu posso colocar aqui, é para esfera, né? Então eu vou colocar esfera, tá? Vou um textinho aqui, esfera. Eu estou criando aí um asset para essa esfera. Vocês podem olhar aqui, que a gente pode configurar algumas coisas. Eu vou colocar a cor nessa esfera. Aqui. Vou colocar na esfera um verde. Tá? Então, coloquei um verde aqui na minha esfera, selecionei. Vocês podem ver, tá aqui. E eu vou pegar esse asset que eu criei e vou aplicar ele aqui, ó. Vocês podem segurar e eu vou colocar ele na minha esfera. Então aqui a minha esfera agora já está com esse asset aqui. Quero também colocar um cubo. Então vocês vão aqui nos assets, criem um material. Eu vou colocar um da esfera, outro do cubo. Esse do cubo, vou mudar a cor também. Vou colocar o meu cubo na cor... Vou colocar amarelo. Amarelo. Tá aqui que o meu cubo vai ser na cor amarela. Vou pegar esse asset aqui e vou jogar pro meu cubo, tá? E agora eu quero criar um plano também. Não quero deixar o plano sem cor. Quero colocar também cor no meu plano. Vou mudar aqui. Vou colocar no meu plano aqui, tá? No meu plano eu vou também colocar um nomezinho para ele. E aí eu vou configurar aqui o meu plano. Meu plano eu quero que seja rosa. Vou pegar um rosa aqui. Bem colorido isso. Eu vou jogar para cá. Tá, então agora eu tenho aqui no plano meu cubo e minha esfera com as cores, tá? Utilizando os assets aqui. Se eu quisesse criar textura, enfim, colocar imagens, tá? Eu tudo colocaria aqui. E depois eu só puxo aqui para os meus Game Objects. Deixa eu dar um play nisso aqui de novo, só para vocês verem agora com corzinha, né? Tá? Então aí estão usando as leis aí da física, da gravidade, para poder fazer toda a execução aí do meu jogo.
ok? Vamos... Tá. Vamos ver o que nós temos mais aqui. E agora, pessoal, a gente vai falar sobre os scripts, tá? A gente pode colocar instruções também para os nossos Game Objects, com base nos scripts. Nós podemos desenvolver esses scripts, né, implementar eles em algumas linguagens. Nós vamos utilizar o C# para poder desenvolver essas linguagens, para poder desenvolver esses scripts. E a gente pode usar o Visual Studio aí como ideia, né, para poder criar aí esses scripts, tá? Mas também vocês podem colocar a ideia que vocês quiserem. Se quiserem editar ali, vocês têm que entrar em Edit, Preference, External Tools, External Script Editor. Então vocês podem vir aqui. Deixa eu ver o meu jogo. Então, pessoal, vocês vão vir aqui para editar, preferências. Vocês vão em ferramentas externas, né? E aí aqui vocês vão configurar a ideia que vocês querem. No meu caso aqui eu estou configurando para o Visual Studio, ok? Então vocês configurem aqui, né? Procurem aqui a ferramenta que vocês utilizam e deixem ela setada aqui, para que quando a gente for abrir os nossos scripts, ele abre automaticamente usando a ferramenta que vocês escolheram. Então vamos lá, vamos começar. Para você criar um novo script, você pode vir com o botão direito aqui em Assets, criar script C#. Então ele vai criar um scriptzinho aqui. Eu vou deixar o nome dele, New Behavior, vou dar um Enter, ok? Então ele já está criado. Olha, está criando aqui ainda. Então tá, ele já criou esse script. E aí vocês podem ver aqui na lateral, aqui no inspetor desse objeto, esse asset, em que já vocês conseguem ler aqui, né, o código, ok? Mas a gente quer alterar esse código, né, porque esse código ainda não tem nenhuma informação. Ele não consegue alterar nada ainda, né, não consegue mexer ainda com as características ali do nosso Game Object. Então, como é que vocês vão alterar? Simplesmente dando um duplo clique no script. Como já está configurado para abrir no Visual Studio, abriu aqui, ok? Então, aqui nós temos as bibliotecas que estão sendo utilizadas e temos essa classe aqui, ó, New Behavior Script, que está herdando dessa classe Py aqui, Mono Behavior, ok? Então, essa classe está sendo criada, que está herdando de Mono Behavior, que é a classe principal aí da Unity para poder mexer aí com os nossos Game Objects, ok? Então, vamos lá. Nós podemos ver aqui que nós temos dois métodos, o método start e o método update. O método start, ele é sempre que o jogo, né, é iniciado, esse método ele é setado. Já o método update, ele é startado ali a cada quadro do nosso jogo. Então, ele vai fazendo as atualizações, né, a cada quadro, já está até escrito aqui, ó. O que nós queremos fazer com que aqueles nossos objetos ali, aqueles nossos Game Objects, eles façam as movimentações quando a gente usa as teclas do teclado, né, para ir para o lado direito, lado esquerdo, enfim. Então eu quero fazer essa movimentação aí dos meus objetos utilizando essas teclas. Então para isso a gente vai precisar alterar essas classes aqui e acrescentar algumas coisinhas. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa criar é um atributo chamado speed, tá? Que é a velocidade aí que o nosso objeto, nosso Game Object, vai se movimentar. Então, eu vou criar esse atributo aqui, fora dos métodos, né? Dentro da classe, que vai estar aí no escopo
global aí da nossa classe, né? Um atributo que pode ser utilizado por todos os métodos. Então, eu vou colocar que ele é público. Ele vai ser float, e porque ele tem ponto flutuante, né? Ele é um número ponto flutuante. E o nome vai ser speed. Então, criei aqui o meu atributo. Para eu conseguir aí mexer fazer as movimentações, tá? A interação aí com a física, né? Que a gente já usou ali, o rigidbody, a gente precisa criar um atributo do tipo rigidbody para que a gente consiga fazer essa interação com a física, tá? Que o meu script consiga fazer a interação com a física. Então, eu vou criar um atributo. Vou criar. Desculpa, estou criando dentro aqui. Vou criar também no escopo global, tá? Vou criar um atributo do tipo rigidBody. Vai ser o nome rigidB. Esse vai ser o nome do meu atributo. Então, já tem dois atributos. Um então a velocidade e outro aqui é o rigidB, que vai trabalhar aí com as questões da. Então, vamos lá. Nós vamos pegar esse atributo que a gente acabou de criar, o rigidB, e nós vamos colocar com que ele vai receber o componente do nosso rigidBody, tá? De acordo com o que está setado lá no meu objeto, ele vai receber esse componente. E aí agora eu vou conseguir fazer essas movimentações, conforme ali a gravidade, enfim, utilizando as setas, né? As setas direita e esquerda ali do nosso teclado. E eu preciso, isso aqui é quando o meu script ele é startado, né? E a cada frame, o meu objeto ele vai se movimentando, né? Então, a cada frame eu preciso fazer uma atualização de qual posição que está esse meu objeto quando eu coloco nas teclas. Então, eu vou precisar usar um tipo vetor de 3 posições, tá? Eu vou colocar o nome aí do meu atributo aí de posição. E eu já vou conseguir setar esse meu atributo, tá? Então, eu seto, né, que ele é um novo vetor. E eu já consigo colocar aqui quais são as informações do eixo x, y e z. Tá? Só que assim, eu quero mexer com as teclas, né, de direita e esquerda. Então, basicamente, eu mexo com os eixos x e o eixo z, porque meu objeto vai estar na gravidade, né? Então, ele vai estar descendo ali no eixo z, mas e aí eu preciso dele também para o lado esquerdo e lado direito, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? Aqui, para setar, então, esses valores aqui de x e z, que é para pegar o que está acontecendo no meu teclado, eu vou usar um input get axis e os meus valores, né, definidos ali, chama horizontal, vou copiar isso daqui, e no nível Z, no eixo Z, é o vertical. O vertical, tá? No meu eixo Y eu não mexo, vou alterar aqui para 0, senão vai dar problema. Então aqui eu já consigo fazer com que o meu vetor posição trabalhe com os eixos X, Y e Z. Receba aí as informações que estão vindo do teclado. E aí agora eu preciso criar, eu preciso pegar esse meu GP, setar agora a velocidade dele. Velocity, tá? É um método aí. E aí eu seto ele utilizando a velocidade que eu já criei e a posição.
Deixa eu colocar um ponto e vírgula aqui. É isso. E aí agora eu consigo modificar, eu consigo movimentar o meu objeto conforme aí a posição aí do meu, que eu vou definir ali nas teclas do teclado, tá bom? Usando a velocidade, né, que eu defini aqui. Então faz o seguinte, vamos dar um Ctrl S aí para salvar esse script. Vamos voltar aqui para o nosso, ó, tá salvando. Ó, vocês vão ver que aqui vai mudar, ó, já mudou conforme o que eu escrevi aqui, né? E para a gente setar esses game objects que eles vão utilizar esse script aqui, né? O comportamento todo está nesse script. Só eu pego, arrasto para o objeto que eu quero. Vou colocar aqui no meu cubo. Se eu clicar aqui no meu cubo, eu vou ver que ele tem aqui o script, tá? Ele está com 2 porque eu tinha colocado um outro aqui, para fazer um teste aqui. Mas enfim, deixa eu fechar um. Então aqui eu já consigo ver que aquele atributo que eu criei, speed, está aqui com o valor 0. Vou colocar ele para 20, tá? Velocidade 20. Vamos lá, vamos dar um play aqui. Ó, vamos dar um play aqui. Então agora vou usar a tecla. O que aconteceu aqui? Agora foi. Ó, peguei o script errado ali. Ó, então, vocês podem ver que ele até empurrou ali a esfera. Ele está em uma velocidade aí de 20. E minha esfera estava caindo ali normalmente. Tá? Então, vamos dar um pause aqui. E vamos colocar esse script também para a esfera. Vocês só arrastam e colocam para a esfera. Deixa eu ver a esfera aqui. Esse aqui é o script antigo. Vamos colocar uma velocidade aí de 5. Então, a velocidade da esfera vai ser menor do que a velocidade do cubo. Tá? Vamos dar um play. Deixa eu aumentar aqui a área para vocês verem. Vamos dar um play. Ó, tá vendo que o cubo está mais rápido do que a esfera. E os dois estão caindo ali, né? Utilizando a ação da gravidade aí, da física. E vão caindo, vão caindo, vão caindo. Meu cubo não cai mais porque ele está em cima do plano, né? Já a minha esfera, ela ficou aí no vazio. Ok? Então, pessoal, é basicamente isso que a gente queria mostrar na aula de hoje. É importante que vocês façam esses exercícios aqui que a gente fez para vocês, tá? Que vocês conseguem já utilizar bastante coisa aí. E depois a gente vai aprimorando mais a questão dos scripts, mais a questão do inspector, que tem muita coisa bacana aqui para a gente trabalhar, tá? Então, para a aula de hoje é isso. Façam todos esses exercícios aqui e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!